Gurizada, o negócio é o seguinte, mais um passo do Inter que sinaliza a sua mobilização para o jogo da próxima terça-feira contra o Colo-Colo, quando o Inter precisará reverter uma desvantagem de 2-0. A equipe que viajou para Fortaleza para encarar o Ceará neste sábado pelo Campeonato Brasileiro levou apenas 2 titulares, um time praticamente todo ele de reserva. É mais um passo, entre outras atitudes, que a direção colorada vem tomando. O vídeo tem a força da Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Grenal, e aqui na camisa do Internacional, a Marquespan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, 9 milhões do famoso pão cacetinho, feitos por dia. A Marquespan é uma empresa que investe no esporte e patrocina este meu vídeo. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala desta mobilização do Inter para tentar conseguir a vaga às quartas da Sul-Americana. E esta é a terceira atitude, pelo menos que nós tomamos conhecimento, que a direção do Internacional toma no sentido de mostrar a relevância do jogo da próxima terça e o quanto a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana é relevante, é importante dentro do planejamento colorado. O Internacional já havia feito e divulgado uma promoção no preço dos ingressos. A ideia é colocar mais de 40 mil torcedores na próxima terça-feira à noite no Beira-Rio, transformar o estádio numa panela de pressão para empurrar o time, que precisa de uma diferença mínima de 2 gols para levar a decisão da vaga às penalidades, ou vencer por 3 ou mais gols de diferença o time chileno do Colo-Colo para confirmar a classificação. Além da redução da promoção no preço dos ingressos, o Internacional também registrou de forma oficial perante a Conmebol uma reclamação pela anulação do gol de Estevão. Vocês lembram? No finalzinho da partida, o árbitro Patrício Lustô confirmou o gol, mas chamado pelo VAR, pegou na origem do lance um toque do Edenilson, segundo o VAR identificou. Confesso que acho que o lance foi absolutamente normal, ainda que há margem de dúvida para debate, para discussão. O Internacional registrou na Conmebol uma queixa oficial. Efeito prático disso? Nenhum. Mas efeito para o ambiente, para o clima do segundo jogo, isto sim. A Conmebol pode, inclusive, ter mais cautela e mais cuidado na hora de escalar o trio de arbitragem e também o VAR. E quem for apitar este jogo do Inter contra o Colo-Colo na terça-feira saberá desta reclamação. E saberá que o Internacional registrou na Conmebol, e isso sempre acaba tendo um tipo de influência. Isto é importante? Isso muda o resultado do jogo? Provavelmente não, mas faz com que o árbitro tenha mais cautela, mais cuidado e possa sim, vamos falar aqui a verdade, possa ser influenciado, considerando que o Internacional se sentiu prejudicado no primeiro jogo. E é um prejuízo esse irreparável e irreversível. Se o Inter tivesse uma desvantagem de apenas um gol, com o gol do Estevão seria um placar de 2-1, as possibilidades do Inter seguir na competição seriam infinitamente maiores. Mas não é o caso, 2-0, e o Inter está trabalhando no bastidor também para se mobilizar para esta partida. Observem a delegação do Internacional, que viajou para Fortaleza nesta quinta-feira, inclusive o Internacional antecipando a viagem. O jogo é no sábado, 19 horas, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Vou te colocar aqui a relação, e aí eu vou começar a te dizer os titulares que não foram, em ordem. O Daniel permaneceu em Porto Alegre. O Bustos está se ressentindo de um desconforto muscular. É dúvida, inclusive, para o jogo de terça. O Vitão, que inclusive teve, nesta quinta-feira, o seu contrato estendido até 30 de junho de 2023, também ficou em Porto Alegre. O René é outro jogador que está ainda no departamento médico, tem um desconforto muscular que ele sentiu lá em Santiago. Depena também é jogador no departamento médico, mas muito provavelmente esteja recuperado. Ele não jogou a primeira partida contra o Colo-Colo justamente por isso. Edenilson, em Porto Alegre. Alan Patrick, em Porto Alegre, está retornando também, não tem aí 100% da sua condição física, mas deve atuar na terça-feira. O Wanderson continua fora.
O Pedro Henrique, aí é alternativa, mas que vem jogando no time titular, tem um pequeno desconforto no tornozelo, que não deve ser problema para terça-feira, em Porto Alegre. E até opções. David, em Porto Alegre, não foi para Fortaleza. Alexandre Alemão, centroavante, também não viajou para encarar o Ceará. Dos jogadores que vêm jogando, que são, digamos, ou titulares ou quase titulares, que vêm entrando com frequência. Titulares, Mercado e Gabriel. Os únicos 2 titulares que estão na delegação. O Moleto, que eu considero reserva, embora no meu Inter ideal ele fosse titular. Esse viajou até porque precisa ganhar ritmo de jogo. O Moisés, que é o substituto imediato caso o René não tenha condições, também foi. Johnny, Maurício, Tyson, que também está voltando e precisa pegar ritmo de jogo, ou seja, apenas 2 titulares, Mercado e Gabriel, e estes que eu citei agora, Moledo, Moisés, Johnny, Maurício, Tyson, que eventualmente vem entrando. Portanto, um time do Inter completamente descaracterizado, o que sinaliza de forma evidente que o Internacional focou contra o Colo-Colo e acerta, eu já te falo mais sobre isso. Os goleiros do Inter que foram para Fortaleza, o Daniel em Porto Alegre, o Kehler, que deve jogar, mais o Antony e o Emerson Júnior. E o Daniel não tem nenhum tipo de lesão, permaneceu em Porto Alegre. O Internacional acerta ao diminuir a qualidade do seu time para o jogo contra o Ceará, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional tentando permanecer nesta parte mais alta da tabela, no G4, sim, acerta, porque o jogo contra o Ceará ainda caberá recuperação. O jogo contra o Colo-Colo é definitivo. Ou o Inter faz 2 ou 3-0 e segue na competição, ou encerra a sua participação justamente no torneio onde tem maiores possibilidades de êxito, maiores possibilidades de conquistar um título nesta temporada. Então, o Inter acerta em focar e tem que fazer muito mais do que isso, talvez antecipar concentração e aquela etapa que eu julgo talvez a mais importante, que é uma conversa com os jogadores protagonistas deste time do Internacional, aqueles que decidem os jogos conforme o seu rendimento, conforme a sua performance. Eu estou falando de Gabriel. É importante o Gabriel ser chamado a sua atenção. Não foi bem contra o Colo-Colo no primeiro jogo em Santiago do Chile. Edenilson, termômetro da equipe, também não rendeu bem. Alan Patrick, outro jogador que o Internacional, que os dirigentes, que o Paulo Autuori, que o Mano, que o presidente Barcelos tem que conversar ao longo desses dias que antecedem o jogo. Estes são os jogadores que podem decidir a partida, o meio-campo colorado. É claro que o René se jogar é importante, o Bustos se conseguir voltar também, Alemão e Pedro Henrique, que devem formar a dupla de ataque, mas os jogadores que são aqueles que dão o tom de qualidade do time do Mano Menezes, Edenilson e Alan Patrick, principalmente eles, já que o Wanderson segue fora. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. O vídeo é em nome da Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Grenal, a maior fabricante de pão francês do país, 9 milhões de cacetinhos por dia. E a Marquespan não patrocina apenas o futebol profissional da dupla Grenal, patrocina também o futebol feminino. Tá aqui a camisa número 7 da Fabiana com a Marquespan, empresa que investe no esporte. Chega na tua padaria, na tua mercearia, no teu supermercado, onde tu compra o teu pão francês e diz, escuta, é da Marquespan, tem que ser da Marquespan. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.